de Lages. Ao toque de 5 segundos, Rede Regional de Notícias. Bom dia, hoje é segunda-feira. A Rede Regional de Notícias, primeira edição, começa agora. Luiz Zanella. O relator do orçamento leva a proposta ao governo de aumentar o mínimo para R$580. Olha a hora, olha a hora! Olha a hora, minha gente! Olha a hora! Olha a hora! Com esta vinheta do Grande Maneca da Rádio Clube, estamos iniciando o nosso Memórias do Legislativo para contar a história e a trajetória de Carlos Joffre do Amaral, um importante empresário que deixou seu nome marcado na história de todos os lagianos. E o nosso convidado de hoje é o presidente do Grupo SCC e diretor-presidente da Rádio Clube de Lages, Dr. Roberto Amaral. Seja bem-vindo ao Memórias do Legislativo, Dr. Roberto. Muito obrigado, uma grande satisfação de estar aqui, primeiro de estar aqui na Casa do Povo, estar aqui nessa casa que reúne toda a representação política, a representação dos cidadãos da nossa cidade. E também que está aqui nos estúdios da TV Câmara, que tem feito um trabalho assim, espetacular, e nós nos orgulhamos de poder participar. Doutor Roberto, nós aí, durante a semana, pesquisando aqui o nosso trabalho para fazer essa matéria com o senhor, como o senhor filho de Carlos Joffre do Amaral, inclusive tem uma obra muito bonita, que ficou esse livro maravilhoso, para quem puder aí conseguir esse livro. Eu estive lá no museu, digamos assim, da Rádio Clube de Lages e fui agraciado com esse presente, doutor Roberto. E eu já li ele 2 vezes, para o senhor ter uma ideia, para mim entender da vida do seu pai. E, na verdade, eu quero dizer para o senhor, eu como na área de comunicação, me apaixonei pela história dele, porque da dificuldade que era na época para você montar uma rádio. Então, seu pai, ele vem do interior de São Paulo, nascido em Santo André, no ABC Paulista, no dia 10 de julho de 1916. Carlos Joffre Amaral trabalhava numa fábrica de rádios receptores, quando em 1939 foi enviado a Lages para consertar os aparelhos que apresentavam defeitos. E aí, doutor Roberto, o seu pai vem para Lages naquela época, não conhecia nada, um jovem, e vem para Lages para consertar rádios. O pai, na realidade, ele chegou aqui, olhou e disse: é bem aqui que eu vou ficar. É bem aqui que eu vou ficar. Pela hospitalidade dos lagianos, que já é uma tradição nossa centenária. E o pai, então, ao sentir o ambiente favorável, naquele momento as tecnologias da eletricidade e da eletrônica, a eletrônica estava começando, no ano que eu nasci foi o primeiro transistor, até então era tudo válvulas, então o pai sentiu que o ambiente era propício para que ele desenvolvesse as suas aptidões, para que ele desenvolvesse as suas competências aqui nessa nossa vida. Então, Roberto, seu pai era um homem que tinha uma visão muito à frente de todos, E naquela época, quando ele veio em Lages, aí, ele acabou aí fazendo amizades, Inclusive, tem muitas histórias aí das grandes amizades que seu pai teve, como teve com o Dom Daniel Ostin, como teve também, o seu pai também teve umas amizades políticas, principalmente com a família Ramos, Ele tinha uma boa ligação com a família Ramos na época. E aí seu pai vem para a cidade de Lages e ele monta aí um alto-falante. Para ter uma ideia desse alto-falante, onde era na praça da cidade de Lages, era coisa de um espetáculo, porque as pessoas ficavam em roda daquele alto-falante,
sabendo das notícias. Na época todo mundo dizia, nossa, o senhor é louco, o senhor não pensa bem da cabeça, o senhor acha que montar um negócio desse vai dar dinheiro, meu querido? Muitos gente diziam para ele, vá seguir tua vida, vá procurar outro ramo. E ali começa a história toda, né, que é hoje a Rádio Clube de Lages e o grupo SCC, Dr. Roberto Amaral. O pai, na realidade, ele consertava rádio. O rádio, ele é composto de várias partes, né? Mas uma parte delas, que é para sintonizar uma onda de rádio, mas também pode ser colocado um amplificador com um microfone e passa a ser um serviço de alto-falante. Então, o esquema é o mesmo. E ele levava isso, então, para as festas de igreja, né, em Caçador, em Curitibanos, Campos Novos, enfim, na nossa região. E era uma atração, imagina uma coisa que falava alto, né? Eu colocava uma música, então era atração, era a internet da época. Né? Então, foi ali que o meu pai desenvolveu o seu conhecimento, né? Namorava a minha mãe, e em Curitibanos, em Campos Novos, que eram aonde viviam os irmãos dela, as irmãs casadas, né? Então, tudo isso para o pai é uma mistura da profissão, do hobby dele e também da notoriedade, porque esse ramo, e nós sabemos disso, nós somos do ramo, tá? Esse ramo nos dá uma notoriedade importante, nos dá satisfações que outras profissões, outras áreas não dão tanto, né? Prestígio que dá hoje, né, Dr. Roberto? Dão mais dinheiro, né? Dão mais dinheiro, mas não dão essa característica de notoriedade, de realização pessoal que dá a comunicação, né? O senhor falou aí da sua mãe, né, dona Ilse Machado, né, que, graças a Deus, está aqui em Lages, né? A mãe está firme. Tá firme lá, doutor? Tá Tem firme. visitado a mãe, doutor? Tenho, almocei com ela ainda. Ah, que legal, isso é importante. Mas a história interessante do casal foi que seu pai foi fazer um trabalho em Curitibanos. Naquela época, seu pai também lidava com um negócio de cataventos. Como é que é essa história, doutor Roberto Amaral? Porque as fazendas e as cidades, como Curitibanos, não tinha energia elétrica. Não tinha energia elétrica comercial. Então, para que os rádios funcionassem, ele precisava carregar as baterias. E para carregar as baterias se colocava, era uma torre com um catavento ali, hoje é energia eólica. Seria a eólica daquela época. Eólica daquela época. Né? Então o pai instalava aquilo, estava instalando na praça, basicamente, de Curitibanos, quando ele viu uma moça muito bonita, que a minha mãe, até hoje, né? A mãe está com 93 anos. 93 E é anos. uma gata. A mãe é uma gata. Né? E por conta disso, ele, inclusive, olhou a mãe na janela, a mãe estava na janela, e ele disse para minha sobrinha, né, eu vou, diga para aquela, quem é ela? É a minha tia, então diga para tua tia que eu vou casar com ela. E isso foi em 45, 46 casou, 47 eu já nasci. E tem uma história interessante sobre o seu nascimento, doutor Roberto Amaral. Porque sua mãe, ela, na época, ela morava em Curitibanos, e a mãe da sua mãe, né, seria a sua avó, morava em Caçador. Sim. Tanto que o casamento do seu pai com a sua mãe foi em Caçador, né? E na época lá, o nosso bispo Dom Daniel Ostin, ele até interveio, né, nesse casamento, que estava meio assim, mandou falar com a moça, que antigamente a coisa não era fácil, né, para um namoro. E o casamento foi em Caçador. Na época, quando a sua mãe ficou grávida do senhor, era para o senhor vir, a sua mãe vinha Caçador para o senhor nascer. Mas acabou uma semana antes, o senhor acabou nascendo em São Paulo. Na realidade, meu pai ficou doente, né? O pai tinha um problema dos rins e foi para São Paulo para tratar dos rins. E levou a mãe, né? A mãe grávida, e ele, pelo planejamento, era que a mãe viria para cá,
né, para Caçador, que era onde moravam os pais dela, e a mãe andava muito em Campos Novos e Curitibanos, por conta que a minha mãe é a mais nova de 16 irmãos. Nossa. São 16 irmãos, né? Dos 16, 10, 11 com a mãe são mulheres, né? E mais velhas e que casaram na região. E então a mãe, como bebezão, como vamos dizer assim, a mais nova, né? A temporona, ela andava na casa das irmãs. Então, por isso eu acabei nascendo em São Paulo. E eu lendo essa história, doutor Roberto, eu pensei, puxa vida, se não tem acontecido esse problema, o senhor seria caçadorense que nem eu. Ah, Porque sim. eu sou de Caçador. Então eu estava lendo a história. Não, mas tem muita. Ó, Caçador, tá? Vamos combinar. O prefeito Seron é de Caçador. É. Pelo menos estudou lá e Isso, morou lá. morou lá. O Luiz Espudaro, Ah, é também de Caçador? de Caçador. Oh. Né? Até ontem, eu fui no velório de uma senhora, que é a mãe do Carlos Augusto Furtado, Aham. médico. Sim, sim. Enfim, a dona Júlia, que foi colega de aula da minha mãe no colégio das irmãs, em Caçador. Então, o que tem de caçadorense aqui, viu? Agora eu não sabia que você tinha essa propriedade. Sou de Caçador e gosto, claro, já faz 30 anos que eu moro em Lages, mas nasci em Caçador, minha família, meus avós nasceram lá, então tem um tio meu aí que é muito conhecido, o senhor deve conhecer, que era colunista, até teve programa no SBT, na época era o Fernando Fischer. Ah, sim. É meu filho tio, do amigo. é irmão da minha mãe. Mora em Camboriú agora. Agora mora em Camboriú. É. Até falei com ele hoje que ia falar, entrevistar o senhor, ele falou, diga pro Roberto. Amigo que da minha mãe, a minha mãe gostava É. gosta muito do Fernando. Então, nós aqui de Caçador, então, quase que o doutor Roberto Amaral é caçadorense. Mas nasceu em São Paulo e daí veio para Lages. O senhor nasceu bem na época, doutor Roberto, onde o seu pai estava aí implantando aí esse sonho que era a Rádio Clube de Lages, que era a ZYW3 Rádio Clube de Lages. Então o senhor praticamente tem quase a mesma idade da Rádio Clube, que foi fundada no mês de agosto, né? E o senhor nasce em junho, né? O senhor fez aniversário dia 8 de junho, né? Na realidade, eu nasci em junho e a rádio foi ao ar, enfim, constituída em agosto. Em agosto. 25 de agosto. De agosto. Então o senhor passou por todo esse processo do sucesso da rádio, claro, criança. Mas, doutor Roberto, como é que foi o convívio do senhor como criança nesse meio, com o seu pai aí sendo uma pessoa que, na época, como o senhor falou, dá prestígio, né? Porque a rádio, na época, dava prestígio. E seu pai, antes de montar a rádio, ele já tinha montado ali uma equipe, que era o Maneca, né? Tinha o Tavinho que tinha um trio, né? Que era um trio. A rádio, antes de começar a rádio, já tinha praticamente uma programação montada ali, doutor Roberto. Vários artistas, né, da nossa região, especialmente o pessoal da música sertaneja, eles conseguiram se reunir através da Rádio Clube, né, através dos programas da Rádio Clube. Então, nós tínhamos lá o Tavinho, Maneca Souzinha, nós tínhamos os irmãos Vieira, né, Vieira. que é o Alurino, que está aqui no Cerrito ainda, fazendeiro aqui na nossa região. Enfim, esses artistas, eles se reuniam e vamos dizer assim, montavam o capital social referente à música pela Rádio Clube, né? Então, a Rádio Clube, durante muito tempo, era o único ponto de encontro desses artistas, né, que fizeram a cultura da nossa região. Como o senhor falou, muitos artistas se apresentavam na Rádio Clube, Tonico Tinoco, né, no Maneca, no programa do Maneca, teve aqui também no aniversário da Alma Cabocla, muitos artistas, e naquela época tinha um artista muito famoso naquela época, que era o Vicente Celestino. Sim. Que veio aqui fazer um show e... É que meu pai nunca perdeu o vínculo com um segmento em São Paulo, que era o segmento lá da música, dos artistas, aqueles
Nomes como é que eu da posso... época, né? São as companhias de teatro, né? E o pai trazia esse pessoal para cá, né? Circo, né? Inclusive a história do Mário Mota, né? Os pais do Mário Mota, o pai do Mário Mota, que era o seu Motinha, era amigo do pai, e foi por isso que o Mário Mota veio para cá e trabalhou na Rádio Clube, né? Primeiro na Diário da Manhã, depois na Rádio Clube e na televisão, e depois foi para a NSC lá, o RPS, que já se acabou aqui, mas o Mário Mota ainda é uma das figuras mais importantes como jornalista, E é como uma coisa que ele artista, sempre né? relata, né, doutor Roberto? Ele sempre fala muito bem, principalmente do grupo SCC, E nós... onde deu oportunidade para ele, né? E o interessante que eu vejo acompanhando a carreira da Rádio Clube, já a gente vai mostrar um vídeo aqui, é que a Rádio Clube, o seu grupo, o Maneca foi um grande amigo do seu pai, né? Tanto que eu vi ali fotos que eles passavam veraneio juntos, se tornou uma pessoa da família. E eu vi no senhor também, que o senhor também trouxe isso, tanto que eu estava olhando aqui, doutor Roberto, que os funcionários seus ali são gente com 30 anos, 40 anos de casa, 50 anos, permanecem juntos no grupo, né? Foi o caso do Zanella, né, que nossa, é uma voz reconhecida, principalmente o programa da Ave Maria, que era um grande sucesso, o jornal da época da Rádio Clube, e o Maneca, que hoje está até no Guinness, para ter uma ideia. Sim. A Rádio Clube, né, ela não foi uma obra do meu pai ou nossa, da nossa família. Ela teve vários protagonistas, né? O grande mérito do pai foi ter liderado esse pessoal, conseguido a continuidade disso, a continuidade do trabalho em conjunto, em equipe, com um trabalho colaborativo, um trabalho que hoje é moderno, né? Hoje essa liderança mais democrática, essa liderança mais autêntica, que o pai era possuidor, isso hoje não digo normal, mas é moderno. Antigamente isso, o cara dizia, não, se que for muito bonzinho o chefe que for muito o patrão que for muito bonzinho com os empregados, a empresa, né, a empresa não vai para frente, né? E foi absolutamente desmentido. Primeiro, porque não existe mais patrão. Segundo, que não existe mais empregado, né? São colaboradores. É um pessoal que está ali, que se junta, que troca o seu trabalho por uma remuneração e alguém que junta esse dinheiro do fruto vamos dizer assim, do serviço prestados, e junta isso e divide e faz essa remuneração, né? E pega o seu quinhão. E o grande negócio disso é não ser esganado, né? Porque o empresário esganado, né, acaba não indo para frente. Aí sim acontece essas coisas que a gente vê, né? As empresas se acabaram. Se você der uma olhada em Lages, né, eu quero dizer que a Rádio Clube talvez seja das empresas, dessas maiorzinhas, é a empresa mais antiga de Lages, né? Ah, com certeza. E uma empresa com os mesmos donos, né? Os mesmos dirigentes, fazendo um trabalho importante para a cidade, né? Ver essa coisa do coronavírus aí, né? Nossa. Eu, particularmente, atribuo uma das questões que o coronavírus não nos pegou de cheio, foi pela unidade de informação. Né? Nós temos uma unidade de informação. É verdade, Roberto. E grandes nomes passaram então pela Rádio Clube. Eu estava lendo aqui, Camargo Filho, trabalhou muitos anos na Rádio Clube, é lembrado até hoje, aqui em Santa Catarina, Luiz Zanella, o Servílio Ferreira, que agora que se aposentou há pouco tempo, o Pedro Tomazoni, o Jaci da Silva Ramos, o Aldo Pires de Godoy,
E o Aldo Pires do Godoy também, conhecidíssimo em Santa Catarina, é lembrado até hoje. O Rubens Dávila, eu tive o prazer de trabalhar com o Rubens Dávila, ele era uma figura era fantástica. o seu redator, jornal. Nunca vi um cara bater uma máquina e escrever tão rápido como fone de ouvido. Ele era incrível, ele que fazia toda a parte do jornalismo da Rádio Clube, o Luiz Carlos Xavier, e o senhor ainda tem hoje ali grandes ali, pessoas que estão ainda com o senhor ali, né, na Rádio Clube. Eu queria pedir para a produção nossa passar um vídeo nesse momento, um pouco aí da Rádio Clube e também da trajetória do senhor Carlos Joffre do Amaral. Aí é o momento auge do começo da Rádio Clube, envolvida na sociedade de Lages. A Rádio Clube, na época, não só prestava um serviço de comunicação, levando a notícia, a informação, doutor Roberto, mas também ela unia toda a sociedade de Lages. Em festas, na parte política, principalmente, né? A Rádio Clube tinha uma liderança que até hoje tem, principalmente nas eleições. Eu acho que dificilmente alguém vai bater a Rádio Clube no trabalho que ela faz, mas a Rádio Clube, então, ela entra na sociedade do povo lagiano, doutor Roberto. Sim, a rádio ela é o reflexo da sociedade, né? A Rádio Clube, a gente tem algumas coisas que a gente fala da Rádio Clube, que cuida para que todos tenham impregnado isso, e não é fácil. Nós somos hoje 300 colaboradores no SCC. É muito né? grande. E os conceitos, alguns conceitos são fundamentais, né? Primeiro que nós fazemos imprensa, fazemos comunicação para os governados, não para os governantes. Isso é uma norma, né? Essa frase o senhor falou lá na Assembleia, né? Viu? É importante. Importante. A outra que a gente tem, se a Clube não deu, é porque não aconteceu. Imagina a responsabilidade que tem um vivente lá, que o repórter da Rádio Clube, né, para fazer que um fato exista, ele tem que meter o nariz, quer dizer, então é uma responsabilidade grande, né? E também a presença da Rádio Clube em todos os lugares que a gente, vamos dizer, traduz por uma frase também. Onde há, a Clube está. Então, com essas três frases, a gente pode nortear um trabalho, né, um trabalho para a comunidade, e principalmente não podemos trair essas frases. Né? Essas frases não foram do Roberto Amaral que criou, nem o seu Joffre. Né? Isso é uma coisa, uma construção de 73 anos, né? De rádio. História, de rádio. E 80 e vai para 81 anos agora de comunicação com o tempo do pai no serviço de alto-falante. Interessante, doutor Roberto, olhando a história do seu pai, que o primeiro telefone que teve em Lages foi do seu Carlos Joffre do Amaral. O primeiro telefone que teve aqui em Lages era ele que tinha o telefone. Outra coisa importante é que, inclusive pode passar as imagens, continuar as imagens aí, contando da Rádio Clube, doutor Roberto, onde conta um pouco da história da Rádio Clube, é que o lado social da Rádio Clube, que tem até hoje, mas mostrava que seu pai, já naquela época, já pensava nas pessoas mais pobres, nas pessoas que mais sofriam da nossa cidade, e ele fazia campanhas que teve uma época ali que ele ajudou mais de 3.500 pessoas. E hoje, o bom disso, doutor Roberto, que o senhor seguiu esse caminho e a Rádio Clube continua fazendo a mesma coisa, a ação social. Eu tenho visto aí agora a campanha do agasalho, e que bom que isso não morreu, viu, doutor Roberto? É porque os problemas não morreram. Os problemas não morreram. O problema do frio nosso é e muito mais, vamos dizer assim, mais cruel, né, no tempo do pai. Porque as pessoas tinham uma roupinha, como disse o meu amigo, querido amigo general Denivart, tá, que foi criado aqui em Lages, aqui no Morro do Posto, e ele diz, a minha roupa era feita de saco aquele saco de açúcar, cortado aquilo, quer dizer, imagina o frio que passavam as crianças e o pessoal naquela época, né? Porque, como eu disse, o frio continua o mesmo. Esse ano, nós fizemos essa campanha do agasalho, nós entregamos para 21.500
pessoas agasalhos, fotografados. A cada lugar que a gente fez a entrega, né? Nós documentamos, né? Nós reunimos 65 mil peças de roupa no famoso dia D, enfim, da junção, né? Se não é o batalhão colocar um pelotão inteiro lá para separar isso, arrumar isso, que é o trabalho que o batalhão faz muito, muito bem e que viabiliza isso, porque imagina, né? O pai, quando nós fazíamos a campanha do agasalho na minha casa, era na garagem da casa. Imagina, e era a minha mãe com as amigas, que faziam essa triagem e entregavam, você falou aí em 3.500, para ser 3.500 era... Naquela época, Naquela época. Então, era um trabalho na garagem da minha casa, que agora tem que ser feito no batalhão. E no ginásio de esporte foi pequeno para fazer toda essa vamos dizer, essa triagem. E se não é essa coisa fantástica que nós temos aqui em Lages, que é as associações de moradores, né? São 71 bairros, né? Vamos dizer que a gente tenha 40, 50 associações de moradores atuantes aqui, né? Isso não seria possível, porque não é prefeitura, não é organizações sociais, isso é a cidade mesmo, abraçando e principalmente tendo confiança. Confiança que aquela blusa que ele tem no armário lá, né, que ainda tem uso, sim, ainda pode ter uso, ele vai dar para alguém, vai dar ali e aquilo vai chegar lá na ponta, lá no Zezinho, Então isso aí é um trabalho que não tem explicação. E a outra, vamos dizer assim, a outra festa muito importante que o pai que começou, né? O pai começou com o Natal das Crianças Natal Pobres. da criança, Né? E depois o que aconteceu, o que normalmente acontece, que é as prefeituras, os governos, vamos fazer o Natal Felicidade, Natal não sei o quê. Então, vão fazer. O que acontece? Pegam dinheiro público, vão fazer, né? Mas com o tempo isso não supre a necessidade que as crianças têm de fazerem uma festa. Supre a necessidade de a gente ir lá ver as famílias Lima, de a gente ver um show, que é válido. Sim. Mas não traz o que a pessoa precisa, na verdade. O que a criança precisa. É a bolinha, a criança com o Natal que a gente foi Natal. A festa da criança, porque nós tivemos que mudar a festa para outubro. Criança na praça, né, doutor? Que o senhor fala, né? Criança na praça, que era o Natal das crianças, né? Então fazemos em outubro, aí todo mundo pega junto, né? Aí todo mundo ajuda, as entidades ajudam, a própria prefeitura ajuda, e efetivamente se faz um trabalho muito importante, porque tem crianças que me dizem, adultos hoje, olha, o único brinquedinho que eu ganhei foi ali no Seu Jofre, ou foi ali na Rádio Clube. Ô, Tim, nossa equipe de produção, eu queria colocar mais imagens da Rádio Clube, que nós estávamos passando aqui. Deixa rodar mais as imagens da Rádio Clube, da história de seu Carlos Jofre do Amaral. Pode rodar aí. Doutor Roberto, relembrar os tempos aí. Aí a gente já passou essas imagens, onde ali o lado social, o lado da Rádio Clube, onde se apresentavam ali grandes cantores. Vanderlei Cardoso fez um show aqui que lotou a Rádio Clube de Lages, a cidade toda. Aí os anos 60, né, doutor Roberto, onde vai passando as imagens aqui, onde é o prédio hoje da Rádio Clube de Lages, um sonho realizado do seu Carlos Jofre, que está ali até hoje, inclusive ali leva o nome dele, né, a rua, né, doutor Roberto Amaral. Sim. Carlos Jofre do Amaral. O pai e a mãe do Mário Mota lá. Aqueles lá em cima, E aí, doutor, essa história, esse aí é onde começou tudo, né? O senhor ainda tem esse aí ou é só uma imagem? Não conseguiram recuperar
o alto-falante? Não, o alto-falante é aquele. Ele é aquele ali mesmo. É aquele que ela ali. tem uma foto lá que Na a gente viu lá. realidade, não, são dois. Esse alto-falante, ele ficava no poste. É o do poste. Era do poste. O outro era um reforço que ficava em cima da farmácia Nossa Senhora das Graças ali, tá? Que também tem uma foto que aparece... Tem ali, ó, essa foto aí, doutor. Tá, aparece lá. Ó. É. Você vê que tem um alto-falante ali no começo dos dizeres da farmácia, né? Tem o Seu pai era um homem que a gente via e demonstrava ser uma pessoa muito alegre, né, doutor? Como é que é? na Como é que foi o verdade, convívio? Esse aí também começou junto com a Rádio Clube, né? Isso aí é o Juquinha. O Juquia. O Juquinha, que essas imagens são lá do lá nosso, do museu, nosso né? memorial. Memorial do Carlos Joff, que quem quiser marcar um horário, ir lá, procura a dona Marli lá, que é muito bem atendida. Até quero agradecer, doutor Roberto, pela atenção dada a nós lá, que estivemos lá. O Catavento, que é a história também do Carlos Joff do Amaral, que ele consertava o catavento, fazia os catamentos. E aí começa aí as mesas da Rádio Clube, né? Aí no memorial. É muito legal, você ir lá, ali tem tudo praticamente da Rádio Clube, você pode apertar uns botões ali, ó, os acais, você escuta a voz ali da história de grandes comunicadores que a Rádio Clube teve. Na realidade isso aí também está sempre à disposição, né, do pessoal que quiser visitar, né, ver lá com a Carol, né, a Carol que é que cuida lá. Vamos dizer assim, a zeladora, a chefa lá do chefe negócio. lá. Então, tudo isso tá lá para ser mostrado, para ser visto. Tem uma história também da Kombi da Rádio Clube de Lages, né, doutor Roberto? Na época lá com seu pai, o grande jornal falado da Rádio Clube. E aquela Kombi... A Kombi, foi um marco, porque hoje em dia a Kombi, até o vereador aqui criou uma Kombi para ir para os bairros, mas efetivamente a Kombi, ela fazia o papel de estúdio para nós, de estúdio volante. A Kombi da Rádio Clube era um acontecimento, a Kombi chegou, né? A Kombi chegou, e o pai é ele mesmo que dirigia, enfim, era o cara da nossa família. Eu ia para a escola que ele chamava de frutas e verduras, né? Que era a Kombi, o pai me levava na aula, nós íamos para a praia com a Kombi, né? Que era o único carro que a gente tinha. Doutor Roberto, no memorial tem inclusive uma frente de uma Kombi, aparece lá o seu pai dentro daquela Kombi. O convívio seu com o seu pai, agora falando um pouco do senhor, crescendo junto com seu pai, um homem já que pensava no futuro, crescendo, e aí tem o Roberto Amaral, né, o filho, e teve a filha também, a Glória, né? Antes de falar um pouco do seu pai, doutor Roberto, fale um pouco da sua irmã, Glória. O senhor era apenas em 2 irmãos, né? Sim. O senhor... Naquela época as famílias tinham muitos filhos. E o doutor Roberto Amaral tinha apenas uma irmã. Como é que foi o convívio com a sua irmã, doutor Roberto? Na realidade, o convívio do pai comigo no trabalho foi muito pequeno, né? O pai, eu fui fazer engenharia, fui para fora, fui para a Escócia, para a Inglaterra, depois fui para a Alemanha, estudar televisão a cores, enfim, eu tive uma história muito fora daqui. Depois fui para Florianópolis, fui na RBS, trabalhei na RBS em Porto Alegre, né? Depois fui para Florianópolis trabalhar na companhia de telefone, na Telesc, como engenheiro de telecomunicações. Mas o que aconteceu? Eu só vim trabalhar na rádio quando meu pai faleceu. Em 1976. 76, né? Meu pai faleceu em 76, eu vim para Lages em 75, né? Mas na Telesc. Eu fui superintendente de toda a região aqui, da 116 até a Argentina, né? Essa área toda da parte de telefonia, né? E tive, enfim, na Alemanha, fazendo planejamento desses sistemas de telefonia, de telecomunicações. Depois implantamos o sistema de telecomunicações em Santa Catarina, isso desde 70, 71, e vim operar. Quando o sistema ficou pronto, nós dividimos o estado em 3 regiões, e uma das regiões foi
fui eu que vim. Então eu não tive um trabalho com meu pai de sentar na mesa e, sabe aquele negócio, vamos fazer um planejamento, tá? O pai, o que você acha, o que você acha, o que você não acha? Então O que o senhor faz hoje? o que eu faço hoje com Seus meus filhos, filhos, né? E sempre eu penso assim, puxa, o meu pai foi poupado, porque não é fácil trabalhar com filho. E não é fácil, veja bem, e não é fácil filho trabalhar com pai, né? Então, essa questão desse momento, eu não tive com o pai, porque o pai faleceu, né? Jovem, seu hoje, pai faleceu, né, do Roberto? O pai morreu com 59 anos. Na hora que estava começando a... Para você ter uma ideia, o meu pai, ele tocou a Rádio Clube 29 anos e faleceu. Eu peguei a Rádio Clube e já estou há 44. Então, a minha participação nisso, né, em tempo, porque foi o pai que fez, mas é bem maior que a do pai, né? E o pai pensava em televisão, o pai pensava... Mas quando o pai faleceu, nós só tínhamos a Rádio Clube. Só tínhamos a Rádio Clube. E tínhamos nove funcionários, 9 funcionários de carteira assinada e mais 3 ou 4, né, que ele chamava de colaboradores, que eram pessoas que iam ali, faziam um programa, iam embora, enfim. Então, essa foi a questão minha com meu pai. A minha irmã, a Glorinha, foi assim, uma criatura extraordinária, mas casou e foi morar fora. Foi morar lá em Sombrio, enfim, para Florianópolis. Quando no fim da vidinha dela, eu estou falando vidinha por ter sido curta, né? A minha irmã morreu com 42 anos. Nossa. Né? Então a Glorinha veio para trabalhar comigo, ficou comigo, vamos dizer, uns 4, 5 anos e faleceu, né? Então a Glorinha, eu trabalhei muito mais com a Glorinha do que com meu pai, né? E agora, há 10, 11 anos, eu estou trabalhando com meus filhos, né? Com o Carlos, o Beto, né? A Melissa, enfim. Carlinhos também, né? O Carlinhos. O Carlinhos fica em Florianópolis, é um brilhante executivo. Muito inteligente, por sinal, né? Puxou um pouco da área tecnológica do senhor, né? Não, é o Beto. É o Beto? É o Beto. Quem que esteve lá agora na Europa cuidando daquela parte de tecnologia que estavam apresentando? Com certeza é o Beto. Parte de tecnologia, o Beto é doutor em tecnologia da informação, formou em engenharia elétrica na Universidade Federal, formou em administração de empresa. O Beto é o craque nas tecnologias, né? O Carlos é um grande craque na área de marketing e vendas, né? Uhum. Ele que cuida dessa área do grupo todo, né? E a Melissa trabalha comigo, se prepara mais para a área de governança, que é a próxima etapa da consolidação do nosso grupo. Do seu grupo, que graças a Deus é um grupo sólido e forte em Santa Catarina. Aí vem um filme sobre a vida do seu pai, né? Inclusive, foi grande destaque, lotando, inclusive, aqui o teatro. Foi no Marajoara que passou? Não, foi no Marrocos. Marrocos. Acabou lotando Marrocos. Inclusive, agora há pouco tempo aqui no shopping, aqui no Garden Shopping, foi feito lá, daquele tempo antigo que você assistia o filme no carro, foi o filme do Carlos Joffre que passou. Nós temos aí um pouco do filme, hein, da Voz da Cidade, a nossa produção vai colocar nesse momento no ar. Meu amigo, que rádio é essa que tá tocando? É Rádio Clube, sim. Essa é a caça. É bem boa. Só precisa dar uma barridinha.
Ô moço, o que é isso aí? Isso daqui são rádios. Ô garoto! Que isso, menina? Falando com um estranho. Mas ele é bem simpático. Ó, Paulista, que loucura é essa agora de botar corneta na praça pro povo escutar? Isso não dá dinheiro, rapaz. Vai se virar como? Opa, seu Jô! Opa! Entra! Eu sou o Dom Daniel e eu estou procurando pelo Paulista dos Rádios. Toninho, o que move o mundo é a comunicação. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Boa tarde. Você me permite que eu dance uma canção para sua filha? Olha, rapaz, eu acho que tu arrumou foi uma boa do encrenca com o pai da moça. Lages vai ter sua primeira emissora de rádio. Que rádio? Rádio Clube de Lages. Quando o sol no horizonte azulado despontou. Quando o sol no horizonte azulado despontou. O caboclo que estava dormindo acordou. A cabocla, sua companheira, e cantou uma canção com arré que falava de um grande amor. Uma canção com a dor que falava de um grande amor. Maior que o mundo é o amor, mais claro me... Ó, Paulista, que loucura é essa agora de botar corneta na praça pro povo escutar? Isso não dá dinheiro, rapaz. Vai se virar como? Ao verso de Copacabana, do solo de Virugarã. Bem, quando uma história de alguém vira um filme, não tem o que falar. O pessoal que puder assistir esse filme, deve estar disponível no YouTube esse filme, Carol. Está disponível no YouTube. E a informação que nós temos aí que mais de 7 mil crianças da rede escolar de nossa cidade tiveram a oportunidade de assistir esse filme. Então, esse filme é muito legal. Você que puder assistir esse filme, conta a história de Carlos Joffre, mas conta um pouco da história de Lages também. Né? Isso que é legal, né, doutor Roberto? Inclusive, no dia do lançamento do filme lá, lotou. Eu, naquele dia, eu não pude ir naquele lançamento, porque eu estava doente aquele dia. Estava doente, não pude ir, mas senti muito, mas já pude a oportunidade de assistir o filme e é muito legal mesmo. E você que puder assistir esse filme, assista, porque é uma história verdadeira, uma história real. Né? Na verdade, é mais um documentário da vida de Carlos Joffre, né? Ali você vai conhecer bem Carlos Joffre, que, como o doutor Roberto falou aqui, doutor Roberto, quando faleceu o doutor Carlos Joffre do Amaral, aqui em Lages parou a cidade. Eu acho que foi algo comovente, tanto que Carlos Joffre foi velado na sua casa, que é hoje a Fundação Carlos Joffre, que fica ali na rua Nossa Senhora dos Prazeres, e depois foi velado na Câmara de Vereadores do município de Lages. Como é que foi aquele dia, hein, doutor Roberto Amaral? Foi um dia muito triste, né? Mas também um dia gratificante, porque triste pela perda do pai, mas foi gratificante porque eu pude sentir, nós pudemos sentir o calor, a solidariedade, o amor que a cidade de Lages tinha pelo meu pai. Então, para você ter uma ideia, saiu da Câmara de Vereadores, o cortejo, e foi até o cemitério. Basicamente, estava chegando no cemitério e estava saindo gente ali da catedral. Né? E depois, algumas coisas assim, o avião, né? Tinha um avião com uma faixa preta pendurada no avião, e aqui no avião dava uns rasantes, coisa que eu nunca tinha, enfim, a gente nunca tinha visto. E então foi muito, muito importante, né? E isso deu também para mim um gás, e uma obrigação, né? Uma obrigação de dar continuidade ao trabalho, né? Nós, inclusive, instituímos a Fundação Carlos Joffre para dar continuidade a esse trabalho. E podemos dizer que cumprimos o nosso objetivo, né? Pelo que o que cabia a mim, eu me sinto realizado. Eu estive também na Fundação Carlos Joffre, que também lá tem a história
da família também, né? Uma casa muito aconchegante, onde o seu Carlos Joffre ali viveu com a sua esposa, Dona Ilse. Dona Ilse, nossa, pelo que ela passou, né? Com a perca do esposo, tão novo, com a perca da filha, né? Dr. Roberto, é algo que ela é uma senhora muito forte, né? Uma mulher muito de fibra, né, doutor? Os netos têm acompanhado ela sempre, a dedicação da família sempre do lado dela. Netos e bisnetos, né? Também, né? Então, eu hoje mesmo, né, como eu te falei, eu almocei com a mãe. Que bom, doutor. Né? E quando eu trouxe de volta, porque a mãe estava em Camboriú, né? Então eu trouxe de volta a mãe há uns 7, 8 anos atrás. E ela está com 93 anos, mas muito feliz, porque da janela dela ela fica vendo a catedral, fica vendo as coisas da cidade, né? Da cidade. E eu me sinto assim realizado até por isso, sabe? Porque eu sinto que a mãe está tendo a velhice dela, esse tempo dela. Hoje está cadeirante, mas perfeitamente lúcida, e está tendo esse período assim de uma maneira muito, muito prazerosa, o que não é fácil para uma pessoa idosa também, né? E, doutor Roberto, nós temos as imagens também aí da nossa fundação, Carlos Joffre, que faz um trabalho muito legal. Inclusive, no momento que eu estava lá, doutor, chegou uma senhora pedindo lá, precisava de uma muleta, uma senhora pediu uma cadeira de rodas, a outra precisava de um problema que tinha na perna lá, que quebrou o pé, precisava usar uma bota, né? E prontamente ali a fundação se conseguiu na hora ali. Então, o lado social vivo. É muito legal isso, gente. Não se cobra nada, não se pede nada. Então, é isso. É o trabalho sendo reconhecido. E por isso, a Rádio Clube é o sucesso que é hoje, mas também pela forma que ela age. Que nem o Dr. Roberto falou, não é só arrecadar, não só pensar no dinheiro, mas também fazer o lado social, que é transformar isso em ajudar as pessoas, né? Quem quiser também ir lá na Fundação Carlos Joffre, pode ir lá conhecer, tem ali também algumas coisas da época, né? Essa aí era uma central telefônica da época, né? Né, doutor? Então ali tem os discos, tem fotos ali com milionários Zé Rico, tem um acervo muito legal ali na Fundação Carlos Joffre, que continua vivo, firme aí na nossa cidade, né, doutor Roberto? É legal isso aí é história, né? A Fundação ainda tem, né? Ela tem programas de educação para jovens, né? Jovens aprendizes, né? Ela já colocou no mercado aí alguns 1000 estagiários e ela fornece, prepara os jovens, corta o cabelo lá, prepara os jovens para serem colocados nas empresas, né? Como um dos trabalhos da Fundação é esse, e eu fico muito lisonjeado com isso, porque aonde a gente vai, agora quando eu fui candidato a prefeito, né, eu andei muito nos locais, nos bairros, andei nas fábricas, e as pessoas, pessoas já com 30, 40 anos, chegavam para mim, olha, eu sou lá da Fundação, eu comecei o meu trabalho através da Fundação. Então isso me envaideceu bastante, né? É legal, e dá gás para a gente continuar o trabalho. Doutor Roberto, seu pai também daí aventurou na política. Em 1958, 59, ele é candidato a ser vereador no município de Lages. E ele acaba fazendo, naquela época, 640 votos, se tornando suplente. Mas acabou assumindo ali como vereador em alguns momentos. O senhor sabia disso, doutor Roberto? Não, eu sabia e eu fui seguir vamos dizer assim, a carreira dele e seguir de acordo. Inclusive, perdi a eleição, né? Eu e ele. Então, o pai, ele foi suplente, né? E assumiu. E na época, né, diferentemente da minha candidatura, mas na época era a coisa mais impossível do mundo, era o seu Joffre não ser eleito vereador. É isso que eu não consegui entender. Eu, quando peguei o livro para ler ali, o seu livro aqui, mas eu tenho um livro aqui do Memória do Legislativo, quando eu vi que o seu pai foi candidato a vereador, eu fui ver a história dele, tem ali.
Ele fez 641. Se ele tivesse feito, doutor, mais 34 votos, ele era eleito vereador. 34 votos na época. Então, veja bem. E eu também, se eu tivesse feito 3.000 votos, tirado do primeiro lugar, né, e levado para mim, eu também tinha ganho do Seron. Só que perdemos, né? Então, e na realidade, mais uma vez, né, a gente entende que a política, as pessoas, não é porque o pai não deixou de fazer nada. Não. Depois da eleição, porque ele nunca fez por pela conta política, da eleição. Né? Pela política, né? E eu também não tive nenhuma. No começo, né, a gente tem algumas incompreensões, porque as pessoas dizem, puxa, o cara perdeu a eleição, agora o cara que vai querer ir na outra. Esse tipo de atitude, mas eu acho que eu atribuo que foi bom, foi até bom não ter sido político, né? O pai ter perdido, né? E é meio engraçado dizer, mas eu também acho que para mim também foi até bom também, né? Também não ter me... E, doutor Roberto, nós vasculhando os arquivos aqui da Câmara de Vereadores, nós descobrimos aqui algumas coisas sobre o seu pai. Aqui concederam a ele, na época, licença de 10 dias para trabalho, que ele tinha muito trabalho, ele era o vereador. Aqui, doutor Roberto, isso aqui acho que é a assinatura do seu pai, né? Um documento aqui. É dele. É dele, né? Então eu vou deixar até para vocês isso aqui, ó, onde ele pede aqui um afastamento, né, do Carlos Joffre do Amaral, na época que ele era vereador, na época aqui em Lages. Então, 59, Roberto. Legal. E aqui também mais uma que ele pediu folga na época que ele precisava trabalhar, outro para tratar de saúde. E era vereador pelo PSD, não é esse PSD de agora, né? Era o PSD. O outro PSD, né? Então aqui tem vários artigos aqui, doutor Roberto Amaral, até vou deixar para o senhor. Aqui tem do Narbal Andrade Souza, que fez Duca. Aqui, Carlos Joffre do Amaral Filho. Aqui quando consideram... deram para ele também, ele é cidadão lagiano também, né? Sim, o Carlos... Não, Narbal Andrade Souza, o Duca, que é o dono da rádio, da Rede Menina, né? Isso? Da Rede Menina. É o Narbal Souza, né? Narbal Souza, da Rex, o Carlos Joffre do Amaral Filho. Grande querido amigo. Filho de Benedito Marcondes do Amaral. Então aqui tem um documento dele, aqui fala também da TV Planalto. O Rádio Clube também é uma empresa que foi homenageada na Câmara de Vereadores pelos seus 70 anos. Também é considerado um veículo de utilidade pública do município. E o senhor também foi homenageado aqui na Câmara de Vereadores, né, doutor Roberto Amaral? Eu também sou cidadão lagiano, inclusive tem aqui, né, feito o jornal daqui da TV Câmara, da Câmara de Vereadores, né, onde conta também aqui, ó, doutor Roberto Amaral, os 70 anos da clube, mas também como cidadão lagiano. E aqui tem um pouco da história do seu pai, doutor Roberto, vou passar para o senhor. Muito obrigado. O senhor levar um pouco aí, aqui da Câmara de Vereadores. Obrigado. E o doutor Roberto, como a gente falou, também foi candidato, se envolveu na política, mas... O legal que o senhor perdeu, mas não perdeu o legal que perdeu não, também é sacanagem. Não, o legal é que o senhor não perdeu o humor, né, doutor Roberto? O senhor continua falando assim, sempre da sua carreira, mas o senhor foi bem até pela primeira eleição que o senhor disputou. Porque não é fácil, né? Política hoje não é fácil, a gente sabe como é que é. Doutor Roberto, e aí, daquela Rádio Clube, daquele pequeno alto-falante, daquela Kombi, daquele trabalho, da primeira rádio, nasce hoje a potência que é a Rádio Clube, uma das rádios mais antigas do Brasil e que tem um reconhecimento já, vamos dizer, já nacional, a Rádio Clube de Lages, que é hoje um grupo muito grande, que através da Clube vem o grupo SCC, que é o Sistema Catarinense de Comunicações, com várias empresas no estado de Santa Catarina, o SBT, afiliado aí ao SBT, depois, uma época, o senhor também foi afiliado à Rede TV, mas eu acho que ali o senhor deu uma balançada, acabou voltando para o SBT, pela amizade grande que o senhor tem, inclusive com o Silvio Santos, várias vezes o senhor se reunindo com ele, até o Silvio na época dizia que o senhor estava fazendo uma bobagem, que o senhor ia voltar, e acabou voltando ao grupo do SBT, né, doutor Roberto Amaral? Foi uma questão estratégica, né? Quando nós éramos SBT, nós começamos a perder espaço. Nós tínhamos o SBT em Florianópolis, nós tínhamos o SBT em Joinville, nós tínhamos em Criciúma e Blumenau.
o que aconteceu? Começou a sair concessões de televisão em Blumenau. O SBT entregou a programação da área de Blumenau para quem ganhou. Ah, entendi. Perdemos Florianópolis, Chapecó. Então, daqui a pouco, nós começamos a reduzir a nossa área de cobertura para a região de Lages. E nós não seríamos economicamente viáveis tendo uma cobertura somente na região de Lages. Então, nós fomos para a Rede TV com cobertura toda Santa Catarina e Paraná. Aí, quando essas emissoras que o SBT entregou para o Petrelli, para os meus concorrentes, né, largaram eles por conta da Record, que comprou, fizeram uma associação com a família Petrelli, nós voltamos, então, o SBT ficou sem ninguém em Santa Catarina. Então, a história de bondade, né, é meio engraçada, porque nós voltamos ao SBT a partir do momento que o SBT nos deu toda Santa Catarina. Aí sim, então aí nós voltamos ao SBT com cobertura em toda Santa Catarina, né, e com estúdios em Florianópolis, enfim, tudo que nós efetivamente fizemos, mas nós não fomos para a Rede TV a não ser pelo fato de estarmos sendo cortados na nossa cobertura. Nossa cobertura, né? Inclusive tem um vídeo aí sobre a Rádio Clube também, meus amigos aí, também um pouco da televisão. Meu amigo Tim, põe na tela para nós, por favor. A TV Planalto começou, né, a história, né, Dr. Roberto, um sonho de seu pai de colocar uma televisão no ar. E aí nasce a TV Planalto, que depois vira o grupo SCC. Lá, né? Carla Reck. Carla Reck trabalhou ali, né? Eu estava vendo o Mário Mota, aí o senhor junto com o Silvio Santos, como a gente falava aqui agora há pouco, né? O senhor lá junto com o Silvio Santos. Aí a imagem da fundação também, que nós estamos mostrando também lá, que nós estivemos lá. E aí mostra aí a época como cresceu, né? Aí os equipamentos. O Rex que trabalhou com esses equipamentos todos aí. O Rex trabalhou com tudo isso aí. O Rex é um craque. A Então, família Reck, né? A família Reck. E aí começa aí a TV Planalto, aos poucos tomando conta e se transformou aí numa grande rede de televisão, que é hoje em Santa Catarina. E ali está a memória aí da TV, do grupo SCC, né? Que tem ali os monitores, as mesas de produção, né? Tem ali também as câmeras. Muito legal mesmo esse trabalho da Rádio Clube e do grupo aí, de ter esse memorial Carlos Joffre, aliás, câmera, o Rec, ele ficou impressionado. Eu trabalhei com aquela laranja lá, ele falou, tempo que eu fazia reportagem. Então, até o cinegrafista foi comigo lá, ficou impressionado. Então, muito legal mesmo essa vida. E aí é valores, né, doutor Roberto Amaral? Uma câmera dessa aí custava uma fortuna na época, né? Pá. Era um caminhão de dinheiro. Hoje qualquer iPhone aí já... Um celular só filma em qualquer lugar. Né? Então aí praticamente tudo que conta da TV Planalto aí. Depois teve a TV Araucária também, né, doutor Roberto? E tem agora o SBT em Santa Catarina. Queria pedir para o Tim também colocar as imagens aí do estúdio da Rádio Clube de Lages, que é hoje a Rádio Clube de Lages, e também junto com o grupo A Rede Massa, né, de comunicações, onde também o senhor faz parte aí, aqui em Lages, onde o senhor também faz parte do grupo Massa do Ratinho, retransmitindo aqui o canal, né, a rádio, né, que é um grande sucesso, por sinal. Sim. Né? E eu até pedi para o Tim tiver as imagens da Rádio Clube aí, Tim, da família Clube, nós estivemos lá, estávamos no ar ainda, inclusive o Elcio José, com o seu cabelo prateado. Não, ficou melhor. Ficou mais bonito, né? Não, aquele dele de pintar de vermelho, meu Deus do céu, né? É aquele brinco ainda, né? Aquele brinco, mas agora tá bem. Agora tá bem. Aí, ó, aí o prédio hoje, né, doutor? Quantos anos tem história? Esse prédio é inaugurado em... 74. 74, né? Aí a Rádio Clube, estava no ar ali o programa, nós estivemos lá filmando, agradecer lá ao Celeste pelo apoio que nos deu também lá. A Rádio Clube no ar, um estúdio amplo, um estúdio muito bonito, por sinal, né? Clube FM 98.3,
que antes era 640? 690. 690, né, doutor Roberto? Aí o programa na Rádio Clube, que hoje é um estúdio muito grande, muito amplo, e toda a tranquilidade aí que hoje é o rádio. Doutor, com a chegada da internet, como é que o senhor vê o rádio hoje? Hoje todo mundo tem seu programa nas redes sociais e com a chegada dessa nova mídia aí, como é que o senhor vê o rádio? A internet é um rádio ou uma televisão de nicho. Então, sem dúvida, os criadores do Cavalo Crioulo vão ter um canal onde eles vão ver a sua programação. Os locutores, os comunicadores que quiserem montar o seu canal, hoje a sua rádio é tranquilo, é um investimento irrisório. Porém, a comunicação de massa não tem nicho. Se alguém resolver fazer comunicação de nicho sem ter, vamos dizer assim, a notoriedade necessária, não vai... É muito difícil a monetização disso. É muito difícil se pagar. Se pagar, né? Então, absolutamente... Quando começou a televisão, todo mundo dizia que o rádio ia acabar. O que é o rádio? É a televisão de cego. Tá? É televisão de cego, quer dizer... E hoje o rádio continua cada vez mais forte, as emissoras de rádio cada vez mais fortes, cada vez mais pagando as suas contas com uma relação boa, né? Eu fui o fundador da CAERT, da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado, fui o primeiro presidente, segundo presidente, e vejo como isso está. Nós temos mesmo um grupo de WhatsApp, né, do pessoal da radiodifusão, e dá para sentir que todas estão muito bem, né, umas mais, outras menos. Aqui em Lages mesmo nós temos 7 emissoras de rádio. Né? Então, eu vejo a internet como uma coisa a mais, como a televisão uma coisa a mais, a comunicação cada vez mais consumida, né? A Câmara de Vereadores tem uma televisão, então é natural que isso se multiplique, né? E possa ser aberta, mesmo como a televisão legislativa é aberta, e cada um cumpre o seu papel de uma maneira espetacular. Doutor Roberto, e a família, doutor Roberto? Agora, para encerrar, falar um pouco da família, da sua família, 3 filhos, todos envolvidos com o grupo, sua mãe. O que o senhor poderia falar da sua família? Inclusive, até pedir para os nossos colegas aí da produção mostrar um pouco da família do doutor Roberto Amaral. Aí seu pai, né? Carlos Jofre, a sua mãe também ali, presente. Linda de morrer. Dona Ilse. A dona Ilse. E também tem a sua família, que aí está a imagem da mãe do Dr. Roberto Amaral. A família sempre unida, né? O senhor sempre, como o senhor falou, seu pai. Porque na realidade, serve para o pai... Aí, doutor, essa foto aí. Essa aí é a turma lá de casa, né? Tá lá a minha atual esposa, tá lá a Rita, que é a mãe dos meus filhos. Enfim, estão todos ali, né? Está faltando as 2 meninas, que são filhas do Beto, né? Que é a Dudinha, que já está com 12 anos, e a Helena. Mas os meus netos estão, já está quase terminando engenharia elétrica. E seguiram o caminho, na Federal do Paraná, né? E o Luca está trabalhando na Softplan e faz administração na Federal de Santa Catarina. Então, eu estou assim, muito feliz de ver todos eles. A Melissa faz doutorado na Universidade Federal em governança, nessa área de governança. Então... E o senhor é aquele vozão ou é aquele vozão mais... aquele vô que abraça o neto, gosta do neto, ou
é aquele Não, meio os ressabiado aí? os netos não ligam para mim. Os netos não ligam para mim. É assim, quando você é um avô e os teus filhos não estão bem de vida, estão mais ou menos e tal, né? O avô é o que leva para Disney, é o avô que leva a passear, é o avô que leva nos negócios. Quando os filhos estão bem, os filhos estão com dinheiro, o avô, quem leva os filhos para Disney, dá os presentes bons e tudo são os pais. Então, coitado do avô, o avô tem que torcer para os filhos irem mal, para os netos grudarem nele. Não, isso estou materializando eu tenho uma ligação com meus netos muito forte, né? E sou muito, muito apaixonado por eles. São 4 criaturas assim que eu vejo em cada um uma continuidade. Porque tem mais uma frase que eu quero deixar. É muito fácil fazer herdeiros. Herdeiro é fácil fazer. Você pega a mulher velha e faz um herdeiro ali num toque. Agora, eu quero ver fazer sucessores. Sucessores é uma outra conversa. Outra história. Né? É uma outra história. Coisa que o senhor é do seu pai, né? Eu fico orgulhoso do meu pai ter feito um sucessor e de eu estar fazendo, ter feito já, porque estão os meus sucessores. Seu pai foi muito amigo também do José Pascoal Baggio, eu vi ali algumas imagens, sempre tiveram uma ligação muito interessante. José Pascoal Baggio à frente do Correio Lagiano. Pena que o nosso Correio Lagiano aí acabou encerrando seu trabalho, mas a gente via muito ali. O maior líder político que o senhor pode falar na história de Lages, doutor Roberto? Vidal Ramos Júnior, estourado. Seu tio Vida, o Vidalzinho. Esse cara era o cara, né? Que eu vejo como um líder político de um grande valor, né? E não saiu de Lages, né? Ele foi só prefeito de Lages. O irmão dele foi governador, o outro irmão foi presidente da República, mas ele era o grande líder da nossa comunidade e eu tenho assim ele, outros, né? Tem outros também, a família Costa, tem Inclusive entrevistei semana passada o seu Homero Costa. Sim, o Homero. O Homero, que era filho de Solon Vieira da Costa, neto de Solon Vieira da Costa, e também que fazia parte dos tios deles, que é o Tacílio Vieira da Costa, e também tem o Caetano Vieira da Costa. E também tem o doutor Licurgo Costa. Licurgo Costa. Tem um livro, inclusive, sobre ele. Um livro, O Continente das Lages. Isso. Né, que é um livro extraordinário da nossa história, é o livro mais importante, veja bem, o livro Continente das Lages, do Dr. Licurgo Costa, é o livro mais importante da história de Lages. E nós estamos aí pensando com a Fundação Carlos Joffre e o Paulo César, que é o Costinha, né? Que é o sobrinho do Dr. Licurgo, e estamos conversando para reeditar com toda a questão do português, da língua agora, né? Atualizado, né? Com qualidade de imagens, se nós conseguirmos fazer isso, se a Fundação Carlos Joffre conseguir fazer isso em conjunto com o Costinha, enfim, com a família, mas se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos fazer um golaço. Maravilha. Doutor, duas frases agora para nós encerrarmos o nosso programa de hoje. Lages, o que representa para o senhor? Tudo. Lages não é onde eu nasci, mas eu cheguei aqui com menos de 100 dias, que nem os borreguinhos de 100 dias ali né, e passei a minha vida toda, os meus estudos, apoio à minha família, ao meu pai, enfim, a todos nós, porque é uma coisa muito interessante, só para... Quem nos sustenta não são os comerciantes de Lages. Clareza. São
não são os que anunciam conosco, são aqueles que escutam, que nos escutam. Porque o anunciante, ele só vai anunciar aonde, numa emissora que tiver audiência. Né? O centro de Lages funciona, é sustentado, absolutamente sustentado pelos bairros. O pessoal do centro vai comprar em Florianópolis. O pessoal do centro não. Eu não posso nem dizer onde comprei esse casaco. Mas, mas não foi. Naturalmente, a gente viaja para o exterior, sim, viaja para Florianópolis. Quem sustenta a irrigação da nossa economia está nos bairros. Então, a tua pergunta, eu quero dizer que Lages, para mim, significa tudo, especialmente as pessoas dos bairros e do interior. Não só do interior de Lages, mas especialmente de São José do Cerrito, de Painel, de Otacílio Costa, de Correia Pinto, enfim, essa região, toda, na verdade. Essa região é que dá para nós a sustentação, dá o sangue para que a gente possa devolver isso em serviços e fazer o bem. Para encerrar, uma frase, doutor Roberto: se nesse momento seu pai, com um passe de mágica, aparecesse na sua frente por poucos minutos, o que o senhor diria para ele? Eu dizia para ele: tá vendo? Tá vendo, pai? Cumpri a missão que me foi dada. Maravilha. Foi uma honra ter o senhor aqui, doutor Roberto Amaral. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, contando a história de Carlos Joffre do Amaral. E semana que vem a gente volta com Memórias do Legislativo, contando a história de quem faz a história na nossa cidade e na nossa região. Até lá.